Olá, está começando mais um Universo da Leitura. Programa produzido pelos alunos de Comunicação Social da UFSM. O Universo da Leitura de hoje é perfeito para quem gosta de fugir da realidade e adora coisas criativas. A literatura fantástica pode ser definida como uma narrativa elaborada pelo imaginário, com elementos inexistentes na realidade convencional. Meu colega Antônio conversou com fãs de duas sagas fantásticas incríveis, Game of Thrones e Harry Potter. Confira agora. O enredo das literaturas fantásticas não se sustenta apenas com as personagens. É preciso um universo que vá além das fronteiras da imaginação e sirva os leitores como ambientes e seres fantásticos, estes responsáveis por dar um toque especial à narrativa. Hoje eu vou conversar com dois fãs de sagas em especial, Harry Potter e as Crônicas de Gelo e Fogo. Bem-vindo, Leonardo, e bem-vinda, Gabriela. A primeira pergunta é para o Leonardo. Embora a saga do menino que sobreviveu se construa em torno de um mundo mágico, é possível perceber vários elementos do mundo real na história. Eu queria que tu fizesse um breve paralelo sobre elementos do mundo mágico de Harry Potter que podem se relacionar com elementos da nossa realidade. Bom, a primeira coisa que eu observo, que é muito parecido, é a construção dos personagens, porque os personagens não são simplesmente bonzinhos ou maus, não são só heróis e vilões. O próprio Harry Potter, que é o personagem principal, ele não é só um mocinho, ele também tem um lado mais dark, assim, e todos os personagens são assim. O Voldemort não é só um vilão, ele é construído como um vilão. A gente começa a ler o quarto livro e começa a entender a história dele e percebe que aquilo foi construído. Ele não é só um cara mau porque quer ser mau. Eu acho que essa é a primeira característica bem forte que tem no nosso mundo real, porque as pessoas também não simplesmente são, elas são construídas. E o que elas pensam é construído também, como elas encaram o mundo. Outra coisa que eu acho muito interessante é como se consegue reproduzir no universo fantástico alguns problemas do mundo real. Por exemplo, essa discriminação de ser um bruxo, de ser um bruxo mestiço ou de ser um nascido trouxa que virou bruxo, né? Isso mostra, tanto nos livros como nos filmes também, dá pra ver uma discriminação muito grande. E isso é sempre relembrado em cada livro. Tem o Malfoy, que é o personagem que mais faz isso, e mostra uma característica de humanos, não é uma característica só específica de bruxos, é uma característica do mundo humano real e do Harry Potter, né? Que é, as pessoas são preconceituosas também. Então isso acaba acontecendo também nesse universo Harry Potter. Isso são algumas características pontuais que dá pra gente traçar paralelos, né? Gabriela, embora Game of Thrones se passe numa época medieval, onde certas convenções sociais eram enraizadas na cultura, a série nos apresenta algo muito legal, que é o empoderamento feminino, a representação feminina. Como que tu avalia a força feminina neste universo fantástico e como que tu acha que a representação da mulher na literatura e na televisão pode influenciar na sociedade que a gente vive atualmente? Bom, na série eu avalio a participação das personagens femininas como algo muito, muito forte. Parando para analisar, a série está no momento onde ela está sendo praticamente conduzida por personagens femininas, todas elas fortes, empoderadas, passaram por grandes conflitos e estão superando e tudo mais, mas eu ainda acredito que, extraindo disso, as principais personagens femininas da série, as que são as que têm maior espaço, ainda estão dentro do estereótipo feminino tido pra mídia como feminino. Elas são belas, elas são sensualizadas muitas vezes, enquanto há outras personagens como a Arya Stark e a Brienne de Tarth, que elas são muito, né, empoderadas, mas elas não seguem esse estereótipo feminino e elas acabam ficando um pouco fora do foco. Então, no mesmo lado que eu vejo que há a questão do empoderamento feminino, da representatividade, eu sinto falta disso em outros momentos. Consegue imaginar a história de Harry Potter se passando em um universo diferente?
por exemplo, passando no universo do Game of Thrones, né? Pode ser essa troca. Eu não conseguiria. Porque mesmo que tenha essas características em comum, de ter muito paralelo com o mundo real, eu acho que é muito específico do próprio universo, né? Então acho que não tem como tirar, tá muito fechadinho lá. Tu pode até expandir esse universo, como se fez depois que foi um sucesso, todos os livros, os filmes, etc. E aí fizeram outros livros, outros filmes baseados e spin-offs, mas eu não consigo imaginar fora desse universo porque é muito fechadinho mesmo. É um pouco o que o Léo falou, né? É uma coisa mais fechada, não tanto quanto Harry Potter, eu acho, porque mesmo sendo num universo criado, tem elementos da nossa era medieval, mas eu acho que apenas elementos tu pode extrair, assim, o negócio com todo pegar Game of Thrones, jogar em Star Wars, jogar em Harry Potter, daí já não dá. Mas com certeza tem elementos que podem ser extraídos e aproveitados em outras histórias, em outras coisas. Você já ouviu falar em steampunk? O steampunk é um subgênero literário baseado numa obra de ficção científica, criado por autores consagrados como Júlio Verne no final do século XIX. Eles trazem uma realidade espaço-temporal na qual a tecnologia a vapor teria evoluído a níveis impossíveis, ou pelo menos improváveis, com automóveis, aviões e até mesmo robôs movidos a vapor já naquela época. A nossa repórter Gabriele Corradini produziu uma matéria para você saber um pouco mais sobre o steampunk. Confira agora. Você já imaginou um mundo onde a tecnologia a vapor é a mais utilizada de todas? Onde bondes e trens são os principais meios de locomoção terrestre? Ou então um mundo onde dirigíveis velozes e gigantescos ganham os céus diariamente? Não? Pois bem, esse é o mundo steampunk, um subgênero da ficção científica. Vamos conhecer um pouco mais sobre ele. O steampunk é um subgênero da ficção científica, né? A gente começa a pensar em como seria se nós tivéssemos uma altíssima tecnologia na época, por exemplo, da tecnologia a vapor, né? Quando você tinha os trens a vapor, o início da máquina a vapor. A inspiração, né, do steampunk vem de obras de ficção, as primeiras obras de ficção científicas que saem justamente nessa época. Frankenstein, né, da Mary Shelley, e mais adiante toda a literatura do Júlio Verne vai estar bastante baseada nessas possibilidades da tecnologia. Só que ela não se desenvolveu com o vapor, como a gente sabe, não foi se desenvolver a partir de outros tipos de combustíveis. Então, a gente tem um período que foi o diesel, depois a gasolina, hoje nós temos os combustíveis de foguetes. Mas o steampunk é esse retorno, né, o que a gente também chama no Brasil de retrofuturismo. Né? É um futuro, mas a partir de um outro passado. Eu não consigo aceitar muito essa questão da ideia seja da literatura ou da estética, como fuga. Porque eu acho que toda vez que a gente usa determinados elementos, a gente está fazendo releituras da nossa própria época. E essas releituras nos permitem até mesmo digerir coisas da nossa época que nós ainda não digerimos muito bem. Então eu acho que tanto a literatura como outras estéticas ou como participar de eventos, eles te permitem determinados tipos de diálogo com a nossa época que são diferenciados, sim, mas eu não entendo eles como fuga, eu entendo como uma releitura, uma tentativa de digerir isso de outra forma. Na verdade, eu acho que eu escrevo um pouco como exorcismo de algumas coisas que me incomodam. Né? Então, assim, eu nunca acho que nem os meus contos, nem os meus romances, eles terminam com uma sensação de que né, tudo ficou bem. Eu acho que eles sempre terminam com alguma coisa que te desacomoda. E, na verdade, talvez o fantástico, né, dentro da literatura, ele tem esse papel para mim. Né? Eu prefiro usar a literatura fantástica como forma de estranhamento e desacomodação do que lidar com as coisas a partir de um texto mais canônico, mais reto. E, por outro lado, ele é um texto que te dá a seguinte liberdade. Tu pode lê-lo e fazer 1000 interpretações, e tu pode ler e apenas te divertir com a leitura.
Eu acho que isso também o Fantástico te permite. E que outros textos, às vezes, eles só vão te oferecer uma possibilidade. E o texto fantástico não. Justamente porque ele brinca com o nosso imaginário, com o nosso universo onírico de sonhos, aquilo que a gente não revela, aquilo que a gente só o nosso inconsciente está lá trabalhando, trazendo. Eu tiro muita coisa que vem dos meus sonhos, né? E isso acaba indo para as imagens que eu coloco nos textos. E quais seriam algumas obras que teria para indicar para o pessoal que quer se aventurar mais nesse estilo? No steampunk? Bom, aqui eu tenho um conto que foi finalista do Prêmio Argos em 2014. Ele se chama Mary G. E é um conto que faz uma homenagem ao Frankenstein da Mary Shelley. Guanabara Real, né, que é o livro conjunto meu, do André e do Enéas, que recria então o Brasil do final do século XIX, tudo dentro dessa estética, com a agência de detetives Guanabara Real, na qual a gente fez exatamente isso, né, de focar na questão dos outsiders, das pessoas que não estão dentro do sistema, né? O universo da leitura vai para um rápido intervalo e voltamos já. O universo da leitura está de volta. Na matéria produzida pela nossa repórter Michele Pereira, vamos conhecer outra escola literária, o realismo fantástico. Uma resposta latino-americana à literatura fantástica europeia, o realismo fantástico se desenvolveu de forma significativa nas décadas de 1960 e 1970. Confira agora! O Universo da Leitura convida você para conhecer um pouco mais essa semana sobre o realismo mágico, ou realismo fantástico, como também é conhecido esse gênero literário, surgido na América Latina no início do século XX. Ele foi responsável pelo rompimento com a até então literatura que era realizada na Europa. Com uma escrita com base na tradição oral, os autores desse gênero possuem como uma característica a fusão entre o real e o imaginário, o fantástico e o sobrenatural, tudo isso dentro de uma mesma história. Entre os principais escritores do gênero estão Alejo Carpentier, cubano, romancista, ensaísta e musicólogo, influiu no desenvolvimento da literatura latino-americana por conta de seu estilo da forma de narrar, onde ele consegue envolver em suas histórias todas as dimensões da imaginação, misturando sonhos, mitos, magias e religião. Entre as obras, podemos citar O Reinos deste Mundo, Passos Perdidos e Século das Luzes. Já Gabriel Garcia Marques, ou Gabo, como também é conhecido, além de escritor, também era jornalista, editor, ativista e político. Foi considerado um dos autores mais importantes do século XX, com mais de 40 milhões de livros vendidos, traduzidos em 36 idiomas. Foi ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, e entre as suas principais obras podemos citar O Outono do Patriarca, Como Contar um Conto, O Amor nos Tempos de Cólera, que também virou filme, e Crônicas de uma Morte Anunciada. Mas a sua principal obra e mais representativa do realismo mágico é 100 Anos de Solidão. A história se passa na aldeia imaginária de Macondo. Sim, Macondo não é somente o lugar onde você vai para bater o cabelo em Santa Maria. Aqui em 100 Anos de Solidão, Macondo é uma aldeia pacata, onde vivem cerca de 300 pessoas, e que o personagem José Arcádio Buendia havia sonhado de construir uma cidade onde as casas tivessem paredes de vidro. Escrito em 1967, 100 Anos de Solidão ainda é a obra mais vendida do autor até hoje. Já no Brasil, podemos citar Dias Gomes, que além de escritor e dramaturgo, pertenceu à Academia Brasileira de Letras. Ele escreveu a primeira peça de teatro aos 15 anos e de 1944 até 64 já tinha adaptado mais de 500 peças teatrais para o rádio. No ano de 1960 surge O Pagador de Promessas, a montagem teatral de maior êxito de sua carreira, que levaria para o reconhecimento internacional. Sendo adaptada para o cinema, foi o primeiro filme brasileiro indicado a um Oscar e o único até hoje a ganhar a Palma de Ouro em Cannes.
Em 1964, com a implantação da ditadura militar no Brasil, Dias Gomes deixou de lado os escritos dos palcos. Devido à censura do regime, não lhe restou outra alternativa a não ser aceitar o convite para escrever para a TV, e utilizou nos seus roteiros, de novela, o realismo mágico. Em 1973, escreveu O Bem Amado, que foi a primeira novela com transmissão em cores do Brasil. Nessa novela, o prefeito Odorico Paraguaçu é um político corrupto e cheio de artimanhas, que tem como meta prioritária da sua administração da cidade fictícia de Sucupira realizar a inauguração do cemitério. Em outras obras, Dias Gomes inclui também a presença do realismo mágico sempre nos seus roteiros, como Saramandaia, O Espigão e a queridinha dos brasileiros até hoje, a novela Roque Santeiro. Essa foi somente uma pequena amostra desse gênero literário tão amplo como é o realismo mágico. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Na expectativa de restaurar os poderes da imaginação privados pela sociedade burguesa, surge na década de 1920, em Paris, um movimento chamado surrealismo. No Top 5 de hoje, vamos conhecer 5 filmes surrealistas. Confira agora. Repleto de elementos simbólicos, místicos e cenas aparentemente sem anexo, o surrealismo, que surgiu como um movimento artístico e literário, tem ganhado destaque no cinema ultimamente. Por isso, o Top 5 de hoje vai listar alguns filmes surrealistas que você precisa assistir. Em primeiro lugar na nossa lista está o filme norte-americano Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Lançado em 2004, a narrativa gira em torno de Joel, que aceita se submeter a um procedimento experimental para apagar suas memórias com a ex-namorada, Clementine. Porém, durante o método, ele muda de ideia, e a partir deste ponto o telespectador passa a acompanhar a viagem de Joel dentro de sua própria mente. A direção do filme é do cineasta francês Michel Gondry, também foi co-roteirista deste filme, premiado no Oscar de 2005. Na segunda posição do nosso Top 5 está o filme de 1973, A Montanha Sagrada. A trama conta a história de um grupo de pessoas que é submetido a uma série de ritos de natureza mística para se desprenderem de seus problemas ou manias. É interessante destacar que cada indivíduo do grupo representa um planeta do sistema solar, e no papel do alquimista que proporciona toda essa experiência está o ator Alejandro Jodorowsky, que também é responsável pela direção do filme. Ainda estamos presos no mundo surrealista do cinema, e talvez o filme da terceira posição seja o mais sinistro de todos. Donnie Darko foi lançado em 2001 e conta a história de Donald Darko, um adolescente problemático de 17 anos que em uma noite é acordado por um coelho semi-humano chamado Frank. Após encontrar esse ser místico, Donnie passa a ter visões com o fim do mundo. A obra norte-americana apresenta elementos de ficção científica, drama, terror e surrealismo muito bem organizados pelo roteirista e cineasta Richard Kelly. Em quarto lugar está o filme francês Sangue de um Poeta. Lançado entre 1930 e 1932, o filme conta a história de um artista que é transportado através de um espelho para outra dimensão, na qual ele se depara com diversas situações bizarras. O roteiro e a direção da obra cinematográfica têm a marca do francês Jean Cocteau, que resolveu dividir a narrativa do filme em 4 episódios. Nosso Top 5 sobre filmes surrealistas, colocamos no quinto lugar um dos maiores clássicos do surrealismo, o filme francês Cão Andaluz. Cão Andaluz foi produzido em 1929 e é uma das sequências cinematográficas mais impressionantes pensadas por Salvador Dalí e Luiz Buñuel. Entre as cenas mais marcantes do trabalho está a do olho de uma mulher sendo cortado. Cenas como essa fazem realmente a diferença. Porém, Cão Andaluz é apenas um dos filmes surrealistas do diretor Luiz Buñuel, que é considerado um dos maiores amantes desse estilo que mescla realidade e partículas de subconsciência. E depois de toda essa viagem que fizemos através do mundo surrealista, só lhe resta fazer aquela pipoca e assistir a cada uma dessas obras. Enquanto você faz isso, eu me despeço e nos encontramos no próximo Top 5. O universo da leitura vai para um rápido intervalo e voltamos já. Voltamos com mais um Universo da Leitura. Você já ouviu falar sobre distopias?
Então, são as realidades fantásticas que se parecem com a nossa, trazendo reflexões sobre as relações sociais e a estrutura da sociedade em geral. Jogos Vorazes, Blade Runner e Fahrenheit 451 são exemplos desses universos distópicos, em que os personagens se envolvem em tramas abordando causas sociais. A nossa repórter Emanuele Vargas conversou aqui na UFSM sobre esse tema. Veja agora. Uma distopia, também conhecido como anti-utopia, é uma sociedade que tem um controle muito rígido do Estado, de alguma corporação ou de algum outro grupo. Geralmente, essas ficções são uma crítica ou uma alegoria à nossa sociedade. Nos transportar para realidades diferentes da nossa é uma das características mais ricas das histórias de ficção. Em qual universo você acha que os estudantes do campus escolheriam viver se tivessem que escolher entre Blade Runner, Fahrenheit 451 e Jogos Vorazes? Em Blade Runner, uma sociedade estratificada, marcada pela tecnologia, um investigador caça androides revoltados. Fahrenheit 451 se passa em um futuro onde, para manter seu poder, o governo proíbe livros, e os bombeiros são responsáveis por queimar qualquer livro encontrado. Em Jogos Vorazes, um governo oligarca mantém sob seu domínio 12 distritos e promove anualmente uma competição entre 24 jovens desses distritos onde só um sobrevive. Eu acho que Blade Runner, porque uma coisa que me chama a atenção é como a violência e as relações sociais se dão no filme, por exemplo, porque é tudo muito pautado na violência em si. Eu acho que isso dá para traçar bastante paralelos digamos assim, na sociedade do enredo e da que a gente está inserido, sabe? Então seria um negócio, vamos pensar como funciona lá e talvez a gente consiga pensar em coisas que acontecem na nossa sociedade, sabe? Seria um pensamento legal de se fazer. E eu acho que Fahrenheit 451, por retratar mais uma sociedade, como seria o impacto dela sem os livros e como que as pessoas são alienadas. Então eu acho que seria Fahrenheit 451. Se vocês tivessem que escolher um universo para viver entre Blade Runner, Fahrenheit 451 e Jogos Vorazes, quais que vocês escolheriam? Bom, infelizmente eu não conheço o mundo dos outros dois livros e eu escolheria então os Jogos Vorazes, em função de ser, como nos outros dois, um mundo distópico, mas pensando que essa distopia pode não estar tão distante do nosso mundo real e ser vivida de outras formas, e também pela protagonista ser uma mulher e ter toda a questão da identificação, da força e a luta por um ideal coletivo, que eu acho que se encaixa muito bem, a gente consegue transpor para o nosso momento atual, real. Eu também, como a Renata já mencionou, não conheço as duas outras obras, os outros universos. Fico também com Jogos Vorazes, porque é uma história que me apetece bastante. E tenho também uma simpatia enorme por Katniss, que é uma heroína cheia de personalidade, uma grande feminista, eu diria, e porque ela pensa no bem de todos, e é uma coisa que eu procuro pensar também. Nas minhas atitudes, no meu proceder, eu sempre penso nos demais, como as minhas atitudes vão refletir no mundo, e acredito que Katniss também seja assim. E é uma obra fenomenal e que eu tenho um grande amor, porque foi um dos primeiros livros que eu li. E entre esses três, com certeza Blade Runner, muito massa. Androids e coisas legais. Bom, dentre essas opções, eu acredito que eu escolheria Jogos Vorazes, até por ser um universo que é totalmente distribuído em vários distritos e geralmente tem a dupla que representa cada distrito. Então, por mais que seja Jogos Vorazes, seja uma competição que é vida ou morte, acho que seria interessante, assim, porque eu sou um cara que gosta muito de adrenalina e é como se fosse uma competição em toda parte de celebridade, a galera fica famosa ali. Eu acredito que eu ia representar meu distrito, acho muito massa. Eu escolheria Jogos Vorazes diante do cenário político que eles englobam, que seria parecido até numa ficção com a situação política do nosso país. Pelo visto, o grande ganhador foi Jogos Vorazes. Apesar de gostar muito de todas essas histórias, se eu tivesse que escolher um universo para viver, eu também escolheria esse. Afinal, quem é que não gostaria de ter aula de arco e flecha com a Katniss? E você, qual escolheria? É muito interessante como diversas obras clássicas e outras atuais conversam entre si e instigam diversas reflexões sobre a sociedade em que vivemos, não é mesmo? É sim.
Um clássico que também aborda a sociedade com uma estrutura diferente é o 1984, do escritor George Orwell. E hoje, o quadro Metaforizando Pensamentos do nosso booktuber Bruno Steins fala sobre essa obra fantástica. Olá para você aí de casa, aproveitando o tema de hoje, vamos falar sobre o livro 1984, do escritor George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair. A trama vai se passar na Inglaterra e vai acompanhar uma sociedade que vive um regime totalitário, que é governado, pelo Grande Irmão, ou no original, Big Brother. Então, o Winston Smith, que é um funcionário do Ministério da Verdade, vai ser o protagonista. O Grande Irmão vai seguir uma ideologia chamada INSEC, ou socialismo inglês. E isso é só uma forma de dizer que é socialismo, porque na verdade é uma ideia fajuta e é um governo totalmente mentiroso, que vai tentar alimentar as pessoas, aliená-las para conseguir se manter vivo. O Ministério da Verdade, onde Winston trabalha, cuida da informação pública do governo, então tudo que sai de lá vai alimentar o povo. E existem outros ministérios e eles vão seguir levando em frente a ideologia do partido, que é o nome dado ao governo deles. Tudo nessa sociedade vai ser uma mentira, basicamente. Eles vão alienar as pessoas e todos os documentos, toda a literatura vai servir como pano de fundo para dizer que sim, o partido fez tudo certo, sim, que houve uma revolução que foi feita pelo partido. E antes desse partido, tudo era horrível, as pessoas morriam de fome, a taxa de mortalidade era muito maior. Enfim, tudo vai ser manipulado e o Winston vai trabalhar servindo a isso lá no Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade também é um nome que vai ir contra o que eles fazem na realidade. É só uma forma irônica de dizer que o autor quis nos mostrar. Diariamente, os cidadãos precisam parar o trabalho 2 minutos por dia para odiarem o Emanuel Goldstein, que é um suposto traidor, e também para poderem adorar o Grande Irmão. O Wilson também, com o passar do tempo, vai se interessar por uma colega dele de trabalho, a Júlia, mas isso vai ser bem complicado, porque na sociedade deles, eles não podem transar, a não ser que seja para procriar. Então, se eles tiverem desejos mais aflorados em relação ao corpo um do outro, isso já é considerado um crime. Esse livro é simplesmente muito bom, ele tem uma linguagem muito simples e ele também não tem pressa em abordar os seus acontecimentos. Então você tem que ter um pouco de paciência, mas se você gosta de distopia, até mesmo se não gosta, as chances de adorá-lo vão ser gigantes. Não à toa esse livro também marcou época. Ele foi lançado lá em 1945, em uma época que não tinha muitos livros desse jeito, sendo escritos, e o George vai fazer uma crítica enorme aos governos existentes, a forma que eles se davam nas sociedades. Então ele vai criticar muito o autoritarismo, a ditadura. Também vai criticar as sociedades onde a suposta democracia existe. Sim, isso é como no Brasil também, isso se arrasta até hoje. A gente tem uma suposta democracia, mas a gente tem também a tal da ditadura, Uma curiosidade legal de falar também é que o George estava escrevendo esse livro enquanto sofria de tuberculose, então ele lutou contra a morte, para conseguir terminar esse livro e deixar de adendo às gerações futuras como que seria o futuro se os regimes continuassem autoritários. É legal também dizer que nesse livro vai ser tido uma nova literatura, uma nova forma de falar as coisas, um novo dicionário que eles vão construir ao decorrer da história. Então ali palavras que vão poder criticar o partido não vão existir, justamente para tu não poder expressar o que tu sente em relação ao governo, Se tu sabe, como o Winston, que é um governo que oprime muitas pessoas. Então, eles vão fazer esse dicionário para que as pessoas não consigam dizer o que elas acham de ruim do governo, e sim que elas possam adorá-las. Aliás, eu esqueci de dizer uma coisa no começo do vídeo, mas faz muita diferença agora. Cada cidadão tem em sua casa, pelo menos a grande maioria, uma teletela, que aqui na capa também tem, que é essa televisãozinha que tem um olho aqui, que é basicamente um instrumento que vai estar lá ouvindo e vendo tudo que você faz, por causa que é uma forma do governo te vigiar 24 horas por dia. Inclusive, o Winston, quando está em casa, ele fica de costas viradas para essa teletela, justamente para que ela não possa vê-lo chorando ou desabafando, Então ele tem muito medo disso, mas ele tem que ser vigiado, até porque ele trabalha no Ministério da Verdade e faz parte do partido, embora ele vá contra tudo o que eles façam. O livro também vai fazer uma crítica direta às pessoas que são alienadas. Pessoas que não se importam com as outras, pessoas que sabem o que está acontecendo e não lutam de alguma forma, pessoas que se esquecem que outras estão sofrendo o tempo todo. E é importante dizer aí, para você que está me assistindo, que alienação é diferente de ignorância. Alienação é quando você sabe das coisas, tem acesso à informação e não faz nada, fica em casa citando tudo que o governo está impondo pra gente, Sendo que algumas coisas são boas a você, mas são prejudiciais à maioria da população. Ignorância é quando você realmente não sabe, não compreende, porque não tem acesso à informação. Coisa muito comum no Brasil, onde muitas pessoas ainda não possuem, por exemplo, acesso à internet.
Então essa é a dica de livro de hoje. Leia esse livro, você não vai se arrepender. Escreva no campo de comentários o que você achou de hoje, do episódio, e até o próximo programa. Tchau! A gente vai falar sobre o livro 1984. Opa, eu esqueci a data. Aqui eu corto. Deixei... Não, pode... Acho que dá pra continuar. Ah, tá, é que eu... Não. Por que eu tô travando, Adriana? Tô tentando. É que eu lembrei do Big Brother Brasil. Veio daí o nome. A trama se passa na Inglaterra em um regime que... Meu Deus, é uma sociedade que sofre com o regime totalitário. Não, saia. Depois que eu passar... É que aqui tem muita informação específica. Depois que eu passar isso, eu consigo. É responsável por formas de alimentar a guerra, tá ligado? Então, ele ironiza tudo. É uma maravilha. E o Universo Fantástico vai ficando por aqui. Acompanhe a nossa página no Facebook e siga o nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.